Então vamos fazer um vídeo otimista sobre a situação econômica no Brasil. Vamos falar coisa boa. E o que eu quero te explicar é o seguinte. O Brasil tem os fundamentos, tem os recursos naturais, vou brincar um pouco com essa palavra, tem a estrutura para ter uma recuperação muito boa depois dessa crise. A gente tem a chance de ter um crescimento muito bom, a gente tem os fundamentos para isso, e os grandes empecilhos são a política e mais a incerteza política e a CLT, salário mínimo. Esses são os dois maiores problemas que a gente tem. Agora, tirando tudo isso, vamos analisar, como foi essa crise, como a gente saiu dela, o que a gente tem agora, e desse solo o que sai. Porque o meu argumento é que desse solo a gente tem a possibilidade de sair uma coisa muito, muito boa aí. Tem várias coisas que podem influenciar isso, mas a gente tem uma possibilidade. Primeiro, o que foi essa crise? Essa crise foi uma bolha do setor imobiliário, uma bolha automobilística, uma bolha de indústria até, você pode... Toda crise de crédito, toda crise de expansão de crédito, de inflação, de impressão de moeda, é necessariamente uma crise em bens de capital que acaba sendo essas coisas que eu listei. Mas aqui a gente teve isso de maneira mais pronunciada. Às vezes você tem uma crise da moeda, mas enfim, aí eu tô divagando. O fato é, a gente teve isso. O Brasil ficou mais rico depois assim da posse da Dilma, de repente ficou mais rico para comprar carro para todo lado? Para todo mundo ter um carro financiado? Não. O Brasil ficou mais rico para todo mundo de repente estar financiando apartamento, ou vendendo um para comprar um outro maior, ou tendo dois financiados, umas coisas assim. O Brasil ficou rico para virar um canteiro de obras? Não. O Brasil ficou... Não. A gente expandiu muito um setor da economia que não deveria. Por que a gente expandiu? A gente não foi você, foi por incentivo do governo. Um monte de abono, crédito barato falsamente criado pelo governo, um monte de negociatas agora a gente vê com a Lava Jato, com as Zelotes, e um pouquinho até com o acrônimo, expondo como essas empresas tiveram incentivos, tiveram vantagens na prática, porque elas estavam negociando com o governo. E agora esse crédito barato desapareceu e a gente descobriu que, na verdade, o Brasil é mais ou menos tão rico agora como a gente era em 2005. Olha só. Agora, o que mais? Como que a gente saiu da crise? A gente saiu da crise de um jeito diferente do que é o jeito ortodoxo no mundo de enfrentar uma crise. Tem a melhor coisa que o governo pode fazer durante uma crise econômica que ele causou, como a gente teve agora, 2008 ou 1929, crises causadas pelo governo, é reduzir o governo, reduzir gasto, reduzir impostos e reduzir o déficit. Qual que é a segunda melhor coisa que o governo pode fazer? Nada. O que o governo brasileiro fez? Nada. Nada. Não por falta de vontade, tinha muita vontade de interferir e mexer em tudo. Só que não tinha cenário político. A Dilma não conseguia governar, conseguia fazer nada, e a política tá parada até agora. Então a gente teve, durante esses 2 anos aí da crise, que pegou mais pesado 2015 2016, o que a política fez? Nada, porque não conseguiu. Obrigado. Era tudo que a gente precisava que vocês fizessem em Brasília. Estritamente porcaria nenhuma. A gente podia até negociar, vamos fazer uma negociação assim para reduzir o Estado aqui no Brasil. A gente faz um acordo com os políticos. Olha, vocês vão precisar fazer nada, vocês não precisam nem ir para Brasília. Vocês são eleitos. Vocês ficam em casa e vocês vão ganhar, 5 mil reais por mês. A gente paga, eu estou disposto a trocar do sistema que a gente tem agora para um sistema assim, onde todos os políticos são pagos, 5 mil reais para fazer estritamente nada, nem vai para reunião. Pode ser um sistema, mas piadas à parte, eles fizeram nada. Qual que é o meio ortodoxo, qual que é o jeito, geralmente, que se resolve crises pelo mundo, que é o que a gente tem basicamente desde 1929? Expande o Estado. Não, o Estado se expandiu demais, alterou a economia, causou uma crise. Já sei, cresce o Estado mais, gasta mais, entra em déficit, regulamenta a coisa a mais, salva a empresa que estava quebrando, que não deveria ser salva porcaria nenhuma, porque está quebrando é porque as pessoas não querem comprar o que ela tem. Salva essas empresas, expande o governo e tenta fazer mais estado de bem-estar social. Esse é a ortodoxia agora. É o que a maioria dos países tentou fazer depois de 2008 e quase todos os países que fizeram disso ainda não saíram da crise de 2008. Nomeadamente, vamos ver o que aconteceu na crise de 1929, que criou esse padrão de como resolver uma crise. Antes de 1929, quanto tempo as crises americanas duravam? 6 a 12 meses, 6 a 18 meses. É a média ali dentro. O governo não fazia nada, a coisa caía e retomava. Pronto. Depois, o que aconteceu na crise de 29? Foi a primeira vez que o governo americano realmente interviu numa crise. Quanto tempo ela durou? 13 anos. Então a gente já vê qual que é o histórico, qual que é o resultado disso. Dava para parar a discussão sobre isso até aqui. Mas, então aqui, a gente limpou todos esses negócios ruins, essas empreiteiras todas
que estavam puxando muita mão de obra, que estavam travando muita mão de obra em coisas que, vamos ser sinceros, precisava fazer Arena Pantanal? Não precisava. Não precisava. Estavam travando mão de obra, travando recurso, travando um monte de coisa lá, acabou. Vão quebrar agora. Nossa, se o Debreche quebrar, nossa senhora. Mas essas empreiteiras estão indo embora. Empresas automobilísticas, indústria e tudo mais estão encolhendo porque o governo não tem como salvar. Se fosse nos Estados Unidos, o governo ia ter salvo todo mundo. Mas deu tudo errado. Tó dinheiro, vamos tentar de novo. Não, saia. Foi uma situação meio livre mercado sem querer. Mas foi. E agora está terminando a limpa e a gente tem uma recuperação que não parece uma recuperação. Eu já estou começando a ver ela por aí, e você está começando a ver ela também. É só que você não nota, em probabilidade, não tome isso como ofensa. Mas a maioria das pessoas não nota essa recuperação como uma recuperação, porque a gente não vai ter... Desculpa notícias duras. Rafael, era para esse vídeo ser otimista em algum ponto, mas desculpa as notícias duras, mas a gente não vai voltar a ter uma indústria enorme. A gente não vai voltar a ter a produção de carros e venda de carros que a gente tinha. A gente não vai voltar a ter o Brasil como um canteiro de obras. Que vem cá, a população brasileira não é rica para comprar isso. A gente é um país de consumo. É chato você falar a cultura do povo brasileiro. É muito chato você falar isso. Mas, de maneira geral, em alta porcentagem, o brasileiro não economiza, até porque tá difícil, com inflação 10% ao ano, quero ver se economizar dinheiro, mas a gente não tem uma tradição muito grande de guardar dinheiro, de economizar, de investir. A gente é uma sociedade de consumo, seja por costume ou por necessidade. A inflação histórica do Brasil, que deve estar na casa de quadrilhões% nos últimos 100 anos, eu quero fazer essa conta ainda, mas essa inflação pune investir, pune guardar dinheiro, você gasta agora, porque não vai valer nada depois, então dane-se. E quando a gente guarda dinheiro na coisa mais improdutiva, mais inútil, mais desperdício do mundo, que é dívida pública. Vamos dar dinheiro pro governo torrar. Quer dizer, para você ter taxas de juros baixas, para você ter empréstimos amplos, para você ter uma economia que cresce em bem de capital, você precisa ter empréstimos amplos e baixa taxa de juros. E para ter baixa taxa de juros, você tem que ter muito dinheiro guardado no banco para ser emprestado. Tem dinheiro guardado no banco para ser emprestado? Não, porque a gente guarda dinheiro. A gente é uma sociedade de consumo. E agora a gente tem uma recuperação que não parece uma recuperação. Conta a história. Coisas que estão perto aqui da minha casa e só... Vamos lá. Abri um negócio aqui perto que é hortifruti. Verduras, tal, frutas, tem algumas coisas importadas, tem uns produtos mais legais, tal. As coisas simples. Um pouquinho mais caro que o mercado, algumas coisas um pouquinho mais baratas. Uma coisa específica, nicho, consumo. Emprega aí, acho que 4 pessoas, talvez 5. Funciona. Tá dando certo. Que mais? Tinha um negócio aqui perto que os caras tentaram vender lustre, coisa de construção, certo? Se as pessoas estão construindo mais casas, você consegue vender aquele lustre de R$3.000. Daí virou aluguel de fantasia e agora tá virando estúdio de pilates. Negócio de fisioterapia também, um negócio meio estranho assim. Que mais? Aqui perto no mercado também tinha um quiosque ali dentro, tipo, numa lojinha, né? Os caras eles tentaram vender ali sapato e bolsa, as coisas um pouco mais caras, não ornou. Até porque isso é uma coisa mais de centro da cidade, né? Porque daí você tem competição. Então, não ornou. Tentaram negócio de lavar roupa, não ornou. Agora tem um negócio de acessórios de computador, mouse, fone de ouvido, capinha de celular, essas coisas assim. Mas continua sendo consumo. E do lado, os caras abriram tinha um espaço ali neutro, eles abriram um quiosque que vende empadinha. Empadinha, salgado, essas coisas assim. Então você chega no mercado 5h30 da tarde, assim, sai do trabalho e toca aquela fome. Aí você chega lá, sente aquele cheiro, puta, desencana, você vai comprar aquela empadinha. Funciona. E os caras estão indo bem lá, conversei com eles. Que mais? Uma coisa que eu tô vendo abrindo pra todo lado agora. Estúdio de pilates pet shop. Abrindo pra todo lado. Aqui em Curitiba também tem uma nova febre de abrir academia de crossfit. Eu não acho particularmente muito interessante, eu prefiro fazer powerlifting, mas enfim. Tá abrindo pra todo lado de São Paulo e Rio de Janeiro, pelo que eu saiba, tá assim também. Viajei nesses últimos 7 meses, eu viajei pra 7 estados, passei por um monte de cidades e eu tô vendo esse mesmo padrão pra todo lado. Vários pequenos negócios estão aparecendo. Pra vender o quê? Alguma coisinha legal. Tem esse produto aqui, tem essa comidinha, tem esse serviço aqui que é mais legal. Tem essa terapia aqui diferente, tem... Isso é o que o brasileiro consome, é isso que a gente pode pagar. A gente não é uma sociedade de economizar pra comprar coisas gigantescas. A gente é uma sociedade de ir pro boteco. Agora, outro mercado que também tá explodindo, cerveja artesanal. Porque a gente quer fazer alguma coisa. Pô, tem a cerveja aqui que custa 3, 4, 5 pila, que é meio... E tem essa outra que é 10, 12, que é melhor.
Ah, eu tô com 30 sobrando essa semana? Ah, eu tô com 30 reais sobrando essa semana, então eu vou tomar 2 dessa cerveja aí. É o que dá. É o que dá. É isso que a gente vai ter como uma recuperação. E não é uma coisa assim muito de orgulho nacional, né? A gente pensa recuperação da nação. Não, porque agora a gente está produzindo mais aço, construindo mais, a gente tem mais ferrovias, mais não sei o que, estamos minerando mais. Sabe, isso é a coisa mais de orgulho nacional. Você não tem assim propaganda de orgulho nacional, a gente abriu 35% mais estúdios de pilates. Ou não, agora o Brasil está vendendo 38% mais... Qualquer coisa com 30 e coisa por cento, mas enfim. 38% mais empadinhas. Não é uma coisa, né? Mas é o que a gente vai ter. Pode ser que as pessoas olhem e falem isso. Não, mas olha só, mas você tem coisas podres assim. Mas vem cá, se isso dá certo, bem-vindo ao livre mercado. Se esses negócios estão dando certo e o governo não está segurando eles, não está dando incentivo, não está dando empréstimo de graça, se estão só se segurando, vendendo coisas e tendo lucro, é porque as pessoas querem isso. Se ele fala, não, mas isso aqui não se constrói uma nação. Tá empregando, tá construindo, tá dando lucro. Qual é o problema? Qual é o problema? Pra tua nação tá bem, você não precisa ter 30% da indústria. Ó, coisa com 30%, você não precisa ter 30 ou 20% da indústria do mundo. Não precisa. Não, a sociedade é rica? Sim. Eles têm dinheiro para consumir? Sim. Eles têm uma qualidade de vida boa? Sim. Como eles chegaram lá? O que eles estão trocando? O que eles estão produzindo para fazer isso? Não interessa. Não interessa. Não é relevante. Eu sei que é uma noção difícil para nossa mentalidade protecionista, neonacionalista brasileira, mas não é relevante. A gente pode ter uma sociedade de consumo. Isso vem em cima da lei que ajudou o Brasil. Isso eu tô cada vez mais colocando na minha cabeça que pode ser provavelmente a lei que mais salvou o Brasil, que é a lei do MEI, microempreendedor individual. Então, ó, você abre uma empresa aqui, é fácil pra caramba, você abre um negócio, trabalha aqui, você vende teus troços, é fácil de declarar imposto, porque senão você vai se ferrar. Mas também faz um monte de coisa na informalidade, o governo finge que não sabe, porque se ele caísse em cima disso ia matar a população inteira de fome. Mas você faz as coisinhas aí, você tem um limite de 60 mil por ano, o que pra maioria da população tá legal, você tá 5 mil reais por mês, pô, tá legal, pra maioria da população. Né? Considerar que o nosso salário médio no Brasil é 2.200, assim, tá legal. Se funciona assim, é fácil e você consegue ficar lá. Como melhorar isso? Faz o seguinte, pega esse limite e joga pra 300 mil. Pronto, você não precisa atacar a CLT, você não precisa atacar o salário mínimo. Faz o seguinte, flexibiliza a MEI. Fala, MEI pode ser tudo agora. Você pode contratar a MEI para fazer qualquer coisa. Então o limite de faturamento é esse aqui, dane-se, e a gente vai simplificar os impostos. Pronto, você acaba de atropelar a CLT. Você não precisa ter nenhum debate com o sindicalista, não precisa nem falar. Os caras não vão nem protestar, porque eles não sabem nada sobre empreendedorismo. Eles vão olhar e falar, até eles estão fazendo coisa para a empresa, dane-se, o direito do trabalhador. Por que ninguém mais tem CLT? É porque é idiota. Isso ajudaria. E na melhor das hipóteses para eles, na pior das hipóteses pra gente, eles voltam em 2018. Até lá, a gente vai ter 2017 e 2018 para crescer um monte, para recuperar tudo. Capaz de a gente conseguir, nesses 2 anos, crescer bruto, mais que a gente cresceu nos últimos 10 anos. Capaz que dê isso. Porque agora você tem um brasileiro que é extremamente empreendedor, e eu sei que é bizarro falar isso, e quando me falaram isso pela primeira vez eu fiquei meio... Mas é verdade. O brasileiro é empreendedor. Vai perguntar para um europeu. Os caras chegam aqui e falam, meu, mas qualquer coisa... Meu, tem 2 brasileiros, cara, aqui juntos, já faz um quiosque, pô, caramba, não tem perdão aqui mesmo? Não tem mesmo. O brasileiro é empreendedor. Se você tiver um pouco mais de abertura para você empreender, um pouquinho de facilidade disso, ou se só, como eu falei, nada for feito, o Estado se complicou extremamente ao longo dos últimos 2 anos? Não. Teve alguma grande mudança? Porque toda vez que muda é pra pior. Teve? Não. Então a galera teve 2 anos para se acostumar a encontrar os novos buracos na lei e conseguir empreender assim. Ótimo. Ótimo. Agora, qual que é a incerteza? A incerteza depois de 2018, né? Quem vai ser eleito aí? Não se sabe. O que vai acontecer depois? CLT dá para resolver com o negócio no meio. Inclusive o Temer agora tá querendo falar de flexibilizar. Isso que eu não tô nem equalizando a possibilidade do Temer reduzir o Estado um pouquinho. Você reduziu o Estado em 5%. Você já, só pro próximo governo socialista refazer esse Estado, você acabou de colocar os caras 5 ou 10 anos para trás. Vamos colocar 5, vai. Um mandato para entrar, reaparelhar tudo de novo. E aí no fim do mandato você consegue expandir o Estado um pouquinho e daí vai ter que fazer umas marmeladas para ser reeleito. Mas você conseguiu comprar aí 6 anos de
No mínimo, o Estado estava crescendo assim, você conseguiu fazer ele segurar por um tempo. Deu, olha só. Então a gente tem fundamentos para crescer. A gente sempre esquece do recurso natural do Brasil, que é o recurso natural que a Rússia tem. Todo mundo lembra que a Rússia tem esse recurso natural, mas a gente não. 200 milhões de pessoas. Tem 200 milhões de pessoas no Brasil e elas consomem. A gente pode rever uma recuperação na indústria? Sim. Sabe qual? Coca-Cola. Lasanha congelada. Na indústria que faz essas coisinhas pequenas. Essas indústrias, legal, porque as pessoas precisam consumir isso. Quem produz aquela garrafinha, não sei se você sabe aquela que é pequenininha assim, e daí você expande ela e vira garrafa PET. A indústria que faz aquilo pode ver um crescimento aí muito legal em 2017 e 2018. Mas Rafael, e a indústria que faz mancal de motor de navio de alto porte, de alta tonelagem? Essa vai ficar meio mal. Essa eu não... Sabe, desculpa. O cara que faz rolamento para tonelagens acima de... Não sei, hein, rapaz. Agora, a indústria que faz, sei lá, consumo. A BR Foods tem uma fábrica que faz o quê? Frango. Entra o frango, vivo, né? Penado, então, sai depenadinho, tal, na sacolinha. Essa indústria vai bem. A indústria que produz isso vai bem. Isso pode porque é consumo. E é um consumo barato, é uma coisa fácil. Isso a gente pode voltar. E voltar a ser o que a gente sempre foi, um país de consumo. Conforme as pessoas forem enriquecendo, conforme esse consumo for melhorando, o desemprego for baixando, porque agora a gente tem um recurso natural muito legal. 10, 11 milhões de desempregados. Agora você quer abrir alguma coisa? Contratar tá fácil. Contratar tá fácil. Você não vai precisar ir e falar... Putz, porque quando você tem um desemprego de... Eu sei que é estranho falar isso. Mas quando você tem um desemprego de 3%, você quer contratar alguém? Cara, vai ser difícil. Que quem ficou desempregado ou porque é vagabundo ou são os piores mesmo. Mas não, você tem 11 milhões de desempregados. Tem muita gente boa aí no meio. Você consegue encontrar mão de obra de qualidade barata. É fácil construir alguma coisa em cima aí se o governo não atrapalha muito. Existem esses fundamentos e eu sei que é uma maneira estranha de pensar em como colocar eles, mas eles estão aí. E em cima disso existe o potencial para alguma coisa muito legal acontecer em 2017 e 2018. Tem ingredientes aí que são políticos que a gente não pode fazer nada sobre isso. Podem ajudar, podem atrapalhar. Mas mesmo atrapalhando, eu consigo acreditar. Mesmo atrapalhando, eu consigo ver que... Agora a gente tem... Eu dei essa analogia para política, eu dei essa analogia para economia também. É tipo uma clareira que abre na floresta. Você tem a floresta amazônica, assim. Aí cai uma daquelas árvores gigantescas, abre uma clareira enorme. Não vai ficar ali, alguma coisa vai preencher. Só que não vai ser outra árvore desse tamanho, vai ser mato. Agora, é floresta também. É coisa viva também. Não seja snob de falar, não, mas a gente quer indústria. Não. Não tem nada de errado em ter um país com uma economia de serviço e consumo. Não tem nada de errado. O problema, na verdade, que causou essa crise, em grande parte foi querer industrializar o negócio à força. Porque, não, agora a gente vai ser um país do jeito que eu gostaria de ser. Não é o país que os brasileiros querem. Não é o país que eles estão votando com o dinheiro. Não é o país que tem o dinheiro para sustentar isso. Desculpa. Agora veio a correção e agora construam algo novo. Doeu. Eu imagino que está doendo ainda para quem está desempregado. Mas, em cima disso, alguma coisa boa vai nascer e agora vai sair muito mais provavelmente uma coisa muito mais próxima do que os nossos consumidores queremos. E isso pode ser uma coisa muito, muito legal. Especialmente quando você olha agora para Europa, estagnação. Estados Unidos, estagnação, possivelmente crise. Japão, estagnação. China, números estranhos. Brasil e Argentina. E tem o Paraguai do lado também. Legal, vamos lá. Pode atrair gente, pode atrair gente. Tem chance, gente. Vamos ser, assim, contidamente otimistas. Por esse vídeo é isso. Tô com uma coisa de fazer vídeo longo ultimamente, né? Eita. Mas enfim. Tchau, tchau.